Olá! Hoje a gente vai analisar um conflito global de energia usando uma lente histórica bem surpreendente. O que é que as guerras do ópio, lá do século XIX, têm a ver com a política de combustíveis fósseis de hoje? Bom, a conexão pode ser bem mais direta do que a gente imagina. Vamos começar com essa frase aqui. Ela vem de um discurso que simplesmente ignora todo o consenso científico. Quando a gente ouve uma declaração dessas, a pergunta que fica não é só sobre o clima, mas qual é a verdadeira motivação por trás disso? Então, o ponto central é esse. Por que essa aposta toda no passado? Sabe, às vezes, afirmações tão grandiosas assim podem, na verdade, estar escondendo uma insegurança muito grande. Talvez seja um sinal de que o mundo está mudando e a era do petróleo pode estar com os dias contados. E para a gente entender essa insegurança, precisamos olhar para quem está liderando essa mudança. E hoje, o motor da transformação energética global tem um nome muito claro: é a China. E a velocidade com que isso está acontecendo é impressionante. Pensa só, a participação de carros elétricos nas vendas na China pulou de 5% para 50% em apenas 5 anos. Isso não é uma transição lenta, gradual, é uma verdadeira revolução acontecendo em um dos maiores mercados do mundo. E essa revolução vai muito além dos carros. Em só 6 meses, a China instalou 270 gigawatts de energia renovável. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais que o dobro de todo o resto do mundo somado no mesmo período. A escala é simplesmente histórica. E tudo isso leva a uma consequência geopolítica gigantesca. A demanda da China por petróleo, que por décadas moveu o mercado global, parece ter chegado ao seu limite. A China está assumindo a liderança na transição energética, enquanto os Estados Unidos, ao reforçarem seu status de petroestado, ou seja, uma economia que depende muito da exportação de petróleo, correm o risco de perder competitividade e influência no cenário mundial. Essa dinâmica de uma potência em ascensão e outra sentindo a pressão, isso não é exatamente novo. Para a gente entender o que pode vir pela frente, a história nos dá uma pista meio sombria, mas que ajuda a clarear bastante as coisas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX. Sua familiar? No século XIX, a Grã-Bretanha tinha um problemão. Comprava muita seda, chá e porcelana da China, mas os chineses não queriam os produtos britânicos, só aceitavam prata. Isso criou um rombo comercial insustentável para o império, um desconforto econômico que, de certa forma, ecoa nos dias de hoje. A solução que a Grã-Bretanha encontrou foi terrível. Eles começaram a contrabandear ópio para dentro da China. O vício se espalhou como fogo, criando uma crise de saúde pública e social enorme. Mas para os britânicos, a balança comercial ficou equilibrada. Eles basicamente forçaram o consumo de um produto nocivo para ter lucro. Quando a China reagiu em 1839 e destruiu o ópio, a Grã-Bretanha declarou guerra. A desculpa? Em defesa do livre comércio. A China foi derrotada, forçada a ceder Hong Kong e a pagar indenizações. Foi o começo do que os chineses chamam até hoje de século da humilhação, um trauma que só acabou com a Revolução de 1949. Isso tudo nos traz de volta para o agora. Será que a gente está vendo um eco dessa mesma história hoje? Com produtos diferentes, claro, mas com uma lógica perigosamente parecida? Essa citação resume perfeitamente a tese central. Os métodos podem ser mais sutis hoje em dia, não tem navio de guerra apontando o canhão para os portos, mas a lógica de forçar o consumo de um produto prejudicial para manter uma vantagem econômica, talvez ela não tenha desaparecido. A pergunta que surge dessa comparação é bem provocadora. Será que o petróleo é o novo ópio? Será que um produto que a gente sabe que é nocivo para o clima está sendo usado como uma ferramenta geopolítica para tentar frear a ascensão de um rival econômico? E aqui que o paralelo fica mais claro. Segundo essa análise, a nação mais poderosa, muito influenciada pelo lobby dos combustíveis fósseis, acaba ignorando a ciência, sabotando as energias renováveis dentro de casa e usando sua força para empurrar gás e petróleo para o resto do mundo. A semelhança com a lógica do Império Britânico chega a ser desconfortável. Mas será que existe uma saída para esse ciclo? A história não precisa necessariamente se repetir? A economia nos oferece um conceito bem poderoso que pode mostrar um caminho. Esse conceito é a destruição criativa. A ideia é que o progresso econômico acontece quando o novo chega e, basicamente, destrói o velho. Pensa nos carros elétricos substituindo os motores a combustão, ou na energia solar substituindo o carvão. É um processo natural de avanço. O problema, como aponta o Nobel Philip Aghion,
é que as empresas que estão presas nas tecnologias antigas e sujas não vão liderar essa mudança sozinhas. Elas dependem do passado para sobreviver. E é por isso que a intervenção do governo se torna tão importante, para redirecionar a inovação e acelerar a chegada do futuro, em vez de ficar tentando vender o passado. E a gente termina com essa reflexão. A batalha de hoje não é só sobre qual fonte de energia vai dominar o mundo. É sobre que tipo de futuro a gente quer construir. A questão é, as nações poderosas vão usar sua força para proteger indústrias ultrapassadas e prejudiciais ou vão abraçar a inovação para liderar a busca por uma solução? A história nos deu um aviso. O futuro, bom, esse ainda está sendo escrito.